Fala você ligado aqui no canal, bora fazer um curta. E hoje eu tô num cenário completamente diferente, não tão inusitado assim, porque a gente tá continuando aqui a cobertura do Festival do Rio 2017 e vai ficar um pouquinho difícil da gente se mexer pra lá e pra cá, e ir lá pro estúdio, entre aspas, e gravar direitinho. Então a gente tá gravando aqui no cinema mesmo. E hoje eu vou falar uns 5 minutinhos aqui sobre o Logan Lucky, que tá estreando nessa quinta-feira, dia 12, que eu assisti no festival alguns dias atrás. O filme é dirigido pelo Steven Soderbergh, que é o cara que dirigiu 11 Homens do Segredo, Magic Mike, e o Logan Lucky é um filme que você olha e você pensa, é um Baby Driver com caipiras, talvez? Talvez até seja. E aí, o que acontece? A premissa do Logan Lucky, como eu falei, esse negócio dele ser meio que um Baby Driver com caipiras, é uma coisa interessante. Você mescla os filmes de assalto, que era uma coisa que o Soderbergh já tinha feito no 11 Homens do Segredo, e aí você pega um pouquinho daquele road movie, que era o Magic Mike 2, também está presente aqui no Logan Lucky. Magic Mike, que também tinha o Channing Tatum, que também tá no Logan Lucky. E aí, tipo, a premissa do Logan Lucky, ela é divertida. E o filme, ele começa promissor, com investindo num senso de humor absurdo, com personagens absurdos. Ele usa estereótipos de uma maneira efetiva. O filme é divertido nesse sentido. De usar personagens que são caracterizações sempre... Aquela caracterização do caipira redneck de West Virginia. E aí, tipo, nesse sentido, o filme se sai bem, com essas caracterizações absurdas, um senso de humor que funciona relativamente bem até certo ponto. Então, nesse sentido, a ideia dos personagens em si e o tom que o Soderbergh consegue estabelecer pro filme, de ser um filme estiloso, irreverente, funciona. Inclusive, esteticamente, o filme ele é bem cuidadoso, com alguns planos que são interessantes, como aquele plano onde o Daniel Craig está fazendo flexão na cadeia e aí a câmera está centralizando a costura da calça dele com uma linha na parede. Enfim, do ponto de vista estético, o filme até sai relativamente bem. Agora, o problema do Logan Lucky é o ritmo. O filme inteiro ele é uma piada que dura 20 minutos. Porque depois disso o filme começa a ficar prolixo e sem ter pra onde ir, e aí ele começa a ficar inchado. E ele começa, inclusive, a perder o ritmo das próprias piadas, inclusive. O filme ele começa a ficar cada vez menos engraçado. Tudo no filme meio que vai murchando, como se fosse uma bexiga que é solta. Por exemplo, os personagens. O personagem do Daniel Craig, que é um maluco meio tipo o Trevor do GTA V, ele começa muito bem, mas depois ele vai perdendo a graça. E tudo no filme é mais ou menos assim. O Adam Driver, que é um personagem meio traumatizado, mas ele é um cara meio serião porque ele perdeu o braço na guerra do Iraque, e ele é um cara que fala tudo num tom de voz bem sisudo e que a princípio é engraçado porque ele fala coisas absurdas com um tom de voz super monocórdio. Depois do tempo essa piada também cansa, infelizmente. Então o filme ele tem esse problema assim, de ritmo, e você sente isso na duração do filme. Por mais que o filme tenha 2 horas, você sente que como se ele estivesse estendendo, prolongando ainda mais a duração dele. Ele poderia ter 1h20, 1h30 no máximo, sabe? O final do filme, em especial, o terceiro ato do filme, você percebe que o filme tá criando várias sequências só pra esticar a duração até que ela alcance as 2 horas. E o filme inteiro, ele tem esse problema de ritmo, na costura das gags que ele inventa. E chega um certo momento onde eu comecei a sentir que o filme, ele tinha se transformado numa coletânea de sketches. Elas não têm muita coesão na maneira como elas são amarradas, não tem muita uniformidade no humor do filme, infelizmente. Então isso prejudica demais o Logan Lucky. Além de, o próprio Soderbergh comete alguns erros na direção, alguns equívocos, tem saltos no eixo que são muito feios ao longo do filme inteiro. Personagens estão conversando normalmente e a câmera salta o eixo de uma maneira sem propósito. Então o filme ele tem esses problemas, infelizmente. E como eu falei, o senso de humor do filme também é muito irregular, cada vez mais irregular. Tem piadas que funcionam, como por exemplo uma cena onde uma cápsula voa em direção ao Adam Driver e ela quase explode. Mas outras piadas, como por exemplo uma piadinha que eles falam sobre o atraso do George R. Martin com Game of Thrones, que ele demora muitos anos para poder publicar um novo livro e tal. É uma piadinha que daqui a 20 anos ela vai estar absolutamente datada. Aliás, ela já nasceu datada. Então, por conta disso, o filme acaba se tornando mais tolo e mais problemático do que ele poderia ser. Enfim, é um filme que
tem seus momentos, mas no geral ele é um filme bem problemático. Então é isso, encerramos aqui o segundo vídeo da cobertura do Bora Fazer um Curta do Festival do Rio. E é isso, um grande abraço e valeu!